6 de maio, quinta-feira, 14 horas e 18 minutos, aguardando os alunos da turma B, 07TA, Sistemática do Comércio Exterior. E aí, melhorou? Melhorou, professor, graças a Deus. Ah, ok. Então, vamos lá. O que são os Incoterms? Incoterms. Quem pode ler? Os Incoterms, International Commercial Terms, termos internacionais de comércio, servem para definir os direitos e obrigações do exportador e do importador. Esses direitos e obrigações estabelecem um grupo de definições que ditam diversos aspectos do processo de exportação, como, por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro e etc. Ok, então é muito legal, né, esses termos do comércio internacional. Por quê? Porque ele define os direitos e os deveres dos exportadores e dos importadores, tá? E como o próprio nome está dizendo, eles são termos internacionais, eles são aceitos no mundo inteiro, ok? Então, é importante nós conhecermos esses termos, porque eles vão definir quais são as obrigações e os direitos, tanto do exportador como do importador, ok? E nós temos, ao todo, 11, né? São 11 Incoterms, tá? E no ano de 2020, esses 11 termos, eles foram atualizados. Na verdade, tem acho que uns 3 ou 4 que foram atualizados, e os demais permanecem iguais. Tá bom? E mesmo alguns que foram atualizados, ele foi atualizado só um parágrafo, uma linha ou outra, nada que, enfim, pudesse comprometer os antigos. Mas sempre é bom nós termos os Incoterms atualizados de 2000. Quem pode ler esse slide, por favor? Atualmente, os Incoterms estão divididos em 4 categorias, E, F, C e D. Eles são classificados conforme a responsabilidade do exportador, quanto ao transporte, custo, seguro, frete e delivery. Confira a seguir as categorias e quais são os Incoterms de cada um. O que é o Incoterm, professor? Então, Incoterms é International Commercial Terms, termos do comércio internacional. São direitos e deveres dos exportadores e importadores, e esses termos, eles são aceitos no mundo inteiro, tá bom? Obrigada. Ok. Muito bem. São 4 categorias, né? Categoria E, F, C e D. Cada uma dessas categorias, ele diz respeito a uma característica. No caso da letra E, quem é que pode ler? Categoria E, confere a obrigação mínima ao vendedor. Assim, o comprador se responsabiliza pelo transporte, no caso o frete, custos e seus riscos, no caso o seguro. Ok, obrigado. Então, a categoria E, ele está focando mais a questão do frete do seguro. Só um minutinho que entrou uma pessoa, deixa eu só aceitar aqui, foi o Lucas Egito. Tá? Bom, então essa aqui é a categoria E. Nós temos aqui, por exemplo, o EXW. EXW, ele é de X-Work, significa na fábrica, tá? Quem pode ler esse Incoterm, X-Work? A única responsabilidade do exportador é entregar no local e a data combinada previamente, tendo o importador a obrigação referente ao traslado da mercadoria até seu destino. Esse ícone pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte. Ok, obrigado. Então, essa modalidade EXW, que significa na fábrica, a responsabilidade do exportador, quem está exportando, é entregar no local e a data combinada, certo? Já o importador, ele tem a responsabilidade do translado da mercadoria até o seu destino.
Tá? Esse Incoterm pode ser utilizado para qualquer modalidade. Tá? Então, essa modalidade deixa muito clara a responsabilidade do exportador e a responsabilidade do importador. Deixa eu colocar mais um aqui, Leandro. Olha, o Egito está usando óculos escuro. Tá tudo chiquetoso. Né? Opa, outra pessoa entrou, só um minutinho. É o Pedro. Nós temos, então, categoria F. Na categoria F, nós temos FAS, o FOB, que é o mais famoso dos três, e o FCA. Depois a gente vai ver cada um deles, tá? Individualmente. Quem pode ler? Nesta categoria, o vendedor encerra suas obrigações quando entrega sua mercadoria ao servidor de transporte escolhido pelo cliente. Fica a cargo do comprador os custos do frete e seguros subsequentes. Deste grupo, o mais utilizado no comércio internacional é o FOB, o Freight On Board, acho que é assim, devido à sua praticidade para ambos comprador e vendedor. Ok, obrigado. Então, aqui, essa categoria F, olha que interessante, o vendedor encerra suas obrigações quando entrega a mercadoria ao serviço de transporte escolhido pelo cliente, certo? Ficando o cargo do comprador os custos de frete. Então, quem arca com os custos de frete é o importador, certo? O importador o cliente, né, fica a cargo do comprador, ele que vai pagar o frete e o seguro, tá? O mais utilizado é o FOB. A gente vai ver depois individualmente cada um deles, tá? Quem pode ler aqui, por favor? Tal Incoterms atribui a responsabilidade de custos e riscos ao exportador, até que a mercadoria esteja na parte interna da borda da embarcação. Já o FCA Free Carrier, diferentemente do FOB e do FAS, pode ser utilizado além do transporte aquaviário. Ok, obrigado. A gente vai ver cada um deles separadamente, tá? Esse outro aqui, quem pode ler? Tal Incoterms atribui a responsabilidade de custos e riscos. Mudou. Ué, peraí. Não tá por fim? Por fim agora. Mas antes estava em outro. Ah, tá. Por fim, Ah, é? no FAS, a mercadoria deve chegar até o porto, designado já desembaraçada para exportação, retirando a responsabilidade de embarcar a mercadoria do vendedor e atribuindo esta ao comprador. Geralmente, este Incoterm é utilizado para exportação com dimensões e pesos fora do padrão, onde a logística demanda custo e tempo. Ok, obrigado. Tá? Aí nós temos a categoria C. Quem pode ler categoria C? São um dos incoterms mais utilizados, pois apresentam maior comodidade ao comprador. Nesse caso, o vendedor arca com os custos do frete e um seguro mínimo do transporte marítimo. Porém, quando os produtos são desembarcados, o restante do caminho até o comprador fica por conta desse. Ok, obrigado. Deixa eu só atender aqui mais uma pessoa. Tá? Aí nós temos aqui, então, o Incoterm CFR, que significa Cost and Freight, que é custo e frete. Custo e frete. Tá? Quem pode ler, por favor? Utilizado somente para transporte marítimo e fluvial, o exportador tem responsabilidade com a mercadoria até ela ser embarcada, cuidando do frete até o porto e as formalidades da exportação. Depois disso, todas as despesas são do importador. Tá, obrigado. Então, essa modalidade
você vê que a responsabilidade do exportador é bem grande, né? Porque o exportador, ele tem que transportar a mercadoria até ela ser embarcada. Então, ele paga o frete até o porto e as formalidades da exportação, tá? Então, a partir do momento que a mercadoria entra no navio, aí dali para frente a responsabilidade é do importador, ok? Então, esse aqui é o Incoterm CFR, Cost and Freight, custo e frete, tá bom? Vamos ver agora o CIF. O CIF também é muito utilizado. Os mais famosos são o CIF e FOB. Aqui no Brasil, quando a gente faz uma compra lá fora, de outro estado, a negociação é sempre feita. É CIF ou é FOB? Ok? Quem pode ler aqui o CIF? Somente aplicado para transporte marítimo, a despesa responsabilidade do exportador até a transposição da amurada do navio. Após esse momento, os riscos, bem como desembarque, imposto, taxa e direito aduaneiros são designados ao importador. Ok, obrigado. Então, o que é o CIF? O CIF, a responsabilidade é do exportador. É do exportador. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra de cujo fornecedor fica em São Paulo, né? Na época que eu comprava tênis, vamos lá, eu comprei tênis da Nike, né? Por exemplo, empresa Nike. Então, o preço que a gente comprava geralmente era CIF. O que quer dizer CIF? Que quem mandava o transporte, a responsabilidade do transporte e o pagamento do mesmo era a Nike que pagava. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam? Então, eu vou comprar um tênis da Nike, da Mizuno. Geralmente as grandes fábricas eram todos CIF. Tá? Eles é que mandavam o frete era da empresa e eu não tinha despesa com o frete. Quem pagava o frete era a empresa. Já quando era FOB, quem tinha que pagar o transporte era eu, quem estava comprando. Ok? Então, o CIF, que é Cost, Insurance and Freight, que é custo, seguro e frete. Nesse caso aqui, é transporte marítimo. Tá? E toda a despesa é o exportador que paga. Até a morada do navio, até a entrada lá do navio, tá? Vamos continuar. O Incoterm CTC, Carriage Paid To. E professor, quase não vê mais essas compras que a empresa paga todo o frete, né? Quase não, a gente não vê mais. Mas olha, Daniele, geralmente as grandes empresas, eles fazem frete CIF. Você não compra de fornecedores que vendem CIF para você? Onde eu compro, quem paga o frete sou eu. Então você está usando modalidade FOB, né? É. Porque FOB é você que paga. Quem compra é que paga. Na época que eu tinha loja lá no shopping, as grandes empresas, Nike, Reebok, Mizuno, Adidas, São Paulo Alpargatas, Azaleia, tudo era frete CIF. Tá? É claro que o pessoal, as fábricas, eles embutem no preço já o preço de transporte, né? Já está embutido já no preço que você está pagando. Ok? Muito bem. Então, CPT, quem pode ler?
transporte pago até certo destino. Pode ser utilizado para qualquer meio de transporte, especialmente ferroviário, rodoviário e aéreo. Confere as mesmas relações que o CFR, porém não é restrito apenas ao transporte marítimo e fluvial. Ok, obrigado. Tá? E aí nós temos o CIP, que é Carriage and Insurance Page 2. Tá? Quem pode ler esse aqui? Transporte, seguro e pagos até. Confere as mesmas obrigações ao exportador que o CIF, mas pode ser utilizado além do transporte marítimo, como ferroviário, rodoviário e aéreo. Ok, obrigado, Adriele. Então, o CIP, ele tem as mesmas obrigações do CIF, tá? Só que além do transporte marítimo, ele pode ser ferroviário, rodoviário e aéreo, tá bom? Então, isso aqui é o CIP. Vamos para o próximo. Categoria D, nós temos o DAP, DAT e o DDP. Quem pode ler aqui, por favor? É a categoria que confere maior responsabilidade ao vendedor, uma vez que esta arca com as contratações, custos e riscos do transporte, até nas mãos do comprador, sendo necessário um seguro mais completo. Ok, muito obrigado. Então, essa categoria D é uma categoria que tem uma responsabilidade muito grande no vendedor, porque a responsabilidade dele vai até a mercadoria chegar, tá? Ele é muito mais amplo do que os outros que a gente viu, tá ok? Só um minutinho que entrou uma pessoa aqui, vamos ver quem foi que está entrando, é a Andresa. Tá? Então, observe que esses incoterms, eles são muito claros e dizem qual é a responsabilidade do vendedor, qual é a responsabilidade do comprador, quais são os direitos do vendedor, quais são os direitos do comprador. Antigamente, quando não havia, havia muita confusão, né? Porque aí eles falam assim, sim, mas quem foi que combinou de pagar o frete? Não foi você que combinou? Não, você que vai pagar o frete. E ficava assim, quem disse o quê. Então, esses incoterms, eles são termos que hoje são aceitos universalmente, e quando você vai fazer a negociação, aí você já vai dizer, tá, então nós vamos trabalhar em qual incoterms? E aí ele vai dizer, a gente vai usar CIF, a gente vai usar o FOB, a gente vai usar o tal. Por quê? Porque cada incoterm, ele deixa muito claro a responsabilidade, fica muito claro o que cada um tem que fazer, qual é a responsabilidade de cada um. Então, com isso, fez com que os contratos tivessem uma clareza maior, ok? E o que é interessante é que eles aceitam no mundo inteiro, né? Então, show de bola, bora continuar, tá? Nós temos aqui o DAP, que é Delivered at Place ou entregue no local. Quem que pode ler aqui essa Incoterm? Tá, obrigado. Obrigado. Então, o DAP, que é Delivered at Place, entregue no local, a mercadoria é responsabilidade do vendedor até chegar no porto. Até chegar no porto. Ainda dentro do navio. O comprador é que tem que providenciar o seu desembarque e o desembaraço. Tá bom? Então, isso aqui é bem interessante, né? E ele pode ser aplicado a qualquer tipo de transporte. Esse aqui, se for o DAP. Aí nós temos aqui o DAT. O DAT é Delivered at Terminal, que é entregue no terminal. Quem pode ler? A mercadoria pode ser retirada em um terminal portuário ou também em um galpão fora do porto, cabendo ao importador o desembaraço. Tá, obrigado. Então, o DAT, a responsabilidade do vendedor é até o terminal. Ele entrega no terminal ou no galpão. De lá para cá, a responsabilidade é o importador.
que é o DAT, que é entregue, delivered at terminal, entregue no terminal. Certo? Aí nós temos o DDP, que é Delivered Dutch Paid, ou entregue com direitos pagos. Entregue com direitos pagos. Quem pode ler? Consiste no Incoterm que atribui maior responsabilidade ao exportador. A mercadoria deve ser entregue no local designado pelo comprador, cabendo ao vendedor arcar com tais custos e com o desembaraço da mercadoria. Ah, obrigado. Então, caso eu pergunte na prova, qual é o Incoterm cuja maior responsabilidade, que tem maior responsabilidade ao exportador, então você já sabe que é o DDP. Tá? A mercadoria tem que ser entregue no local designado. Ok? Deixa eu só... Eu estou recebendo direto ligação de propaganda da Vivo, direto. Ok? Muito bem. Tá, ok. Então, esse aqui é o DDP, que é entregue com direitos pagos. Quem pode ler esse slide aqui, por favor? Unicórnio. Esta categoria possui como vantagem o fato de que todos os valores e o custo podem ser acordados antes da compra, evitando imprevisto e cobrança que não estavam no orçamento. Isso, obrigado. Então, e foi isso que nós falamos no início, né? A vantagem desses Incoterms é que ele não dá margem você disse isso, você disse aquilo, não. Os Incoterms, eles definem claramente os direitos e as obrigações, tanto do exportador como importador. E com isso, você evita cobranças, você negocia um Incoterm, cuja responsabilidade é do exportador pagar. Né? Depois ele não pode ficar cobrando do importador pagar aquela taxa, sendo que já foi acordado anteriormente que ele é que pagaria. Tá? Então, isso tem ajudado bastante, né, a dirimir qualquer dúvidas, tá? Ou qualquer tipo de má interpretação. Tá bom? E esses Incoterms, eles vão no contrato, né? Já fica definido em contrato qual é o Incoterm que eles vão trabalhar. Tá? Quem pode ler esse outro aqui, por favor? Tá, então, dentre todos aqueles que a gente viu, o mais utilizado é o CIF e o FOB. E essa categoria CIF e FOB, ele é utilizado no comércio aqui dentro do Brasil. Quando você compra de um fornecedor lá de fora, então eles já negociam. Olha, esse preço que você está me dizendo é CIF ou é FOB? Né? Geralmente as grandes empresas trabalham CIF e as empresas menores trabalham FOB. Tá bom? Professor, tem a questão também das grandes empresas trabalharem com redespacho, mas acho que não se aplica com exportação, né? Não, com exportação é mais difícil, né? Porque você está negociando diretamente com o exportador ou com o Isso. importador. Eu acho que mais com importador isso, né? Muito bem. Aí nós temos aqui uma outra lâmina. Isaías, você pode ler isso aqui? O primeiro que determina... Peraí, saiu aqui da minha tela. Eu acho que o professor saiu da sala, foi? Não tá aqui aparecendo, não. Isaías, tô se mal olhado pra sala. Mal agora. Égua! Tinha que ser o Isaías. Acho que até ele saiu. Ontem à noite, nós tivemos uma pane no Moodle, né? Ontem à noite o Moodle ficou mudo, né? Ninguém conseguia acessar o Moodle.
Mas aí vocês não tiveram problema, né? Porque vocês não trabalham à noite, né? Então, tá aparecendo já ou não? Já. Ok, Isaías, continua lá, por favor. E aí, pessoal, caiu a ligação ou não? Isaías dormiu. Ah, o Isaías, que coisa. O primeiro O primeiro determina que as determina, obrigações. Pode ler, Marcos. Tá, pode ler. o primeiro a determinar que as obrigações do exportador termina quando o exportador caminha a mercadoria no porto. E o segundo confere ao vendedor Não, a é o maior seguinte, o primeiro determina que as obrigações do exportador termina quando o exportador encaminha a mercadoria no porto. Então, a mercadoria chegou no porto, acaba a obrigação do exportador. Já o segundo confere ao vendedor maior responsabilidade no percurso do produto, que arca com o frete e seus possíveis riscos por toda a viagem marítima. Porém, normalmente esses custos são incluídos no valor da mercadoria e por isso não são discriminados na nota fiscal, tá? Então, aqui ele está mostrando, né, esses incoterms que a gente utilizou aqui, tá? Ele está falando do FOB e está falando do CIF, correto? Então, o FOB, né, é a obrigação do exportador, né, até a mercadoria no porto. O CIF, ele tem uma responsabilidade maior, ok? Beleza? O FOB, a responsabilidade maior é de quem está comprando. O CIF, a responsabilidade maior é de quem está vendendo. Tudo bem? Vamos lá. Então, saiu uma resolução no ano passado, em 2020, saiu lá no Diário Oficial, tá? E mostrando a atualização desses incoterms, ok? Então, diz assim, dispõe sobre incoterms e estabelece que nas exportações e importações brasileiras serão aceitas quaisquer condições de venda praticadas no comércio internacional, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico nacional. Tá? O Comitê Executivo de Gestão, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso 2 e 3 do artigo 7º do Decreto 10.044, de 10 de outubro de 2019, resolve. Artigo 1. Nas exportações e importações brasileiras, serão aceitas quaisquer condições de venda praticadas no comércio internacional, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico nacional. Já vimos isso. Artigo 2. Artigo 2º. Para fins de identificação da condição de venda praticada nos documentos e registros de controle dos órgãos da administração federal, deverão ser adotados os seguintes códigos: termos internacionais de comércio, Incoterms, discriminado pela International Chamber of Commerce, ICC. Chamber é Câmara do Comércio Internacional. Então, isso aqui é o órgão internacional que rege esses Incoterms, tá? E que foi publicado aqui no Diário Oficial, tá bom? Nós temos aqui, esse aqui é o conteúdo dos Incoterms, tá? Então, o primeiro é EXW, né, que nós já vimos, né, na origem, X-Works, local de entrega nomeado, tá? Quem pode ler esse Incoterm, por favor? Código de descrição. XW, EX, Works, eita. Name de place of delivery, na origem, local de entrega nomeado. O vendedor limita-se a colocar a mercadoria à disposição do comprador, no estabelecimento do vendedor, no prazo estabelecido, não se responsabilizando pelo desembaraço para exportação, nem pelo carregamento da mercadoria. Eu também, deixa eu matar aqui o texto. Em qualquer veículo coletor, utilizável em qualquer modalidade de transporte. Nota: em virtude de o comprador estrangeiro não dispor de condições legais para providenciar o desembaraço para a saída de bem do país, fica subentendido que esta providência é adotada pelo vendedor.
sobre suas expensas e riscos no caso da exportação brasileira. Ok, obrigado. Então, na origem, né, então o vendedor, ele coloca a mercadoria, ele deixa à disposição do vendedor, ok? No caso estabelecido, não se responsabilizando pelo desembaraço para a exportação e nem pelo carregamento da mercadoria em qualquer veículo, tá bom? Então, aqui é a responsabilidade muito grande de quem está comprando, né? Tá? Nós temos aqui o outro, que é o FCA, é Free Carrier, que é livre no transportador, local de entrega nomeado. Quem que pode ler esse incotermo chamado FCA? O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando entrega a mercadoria desembaraçada para exportação ao transportador ou a outra pessoa indicada pelo comprador, no local nomeado no país de origem, utilizável em qualquer modalidade de transporte. Comprador e vendedor poderão utilizar transporte próprio em trecho do deslocamento. Ok, obrigado, show de bola. Então, isso aqui é livre, o vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando entrega a mercadoria, já desembaraçada para exportação, né, ao transportador ou a outra pessoa indicada. Legal? Isso aqui é uma Incoterm, assim, bastante interessante para quem está comprando, né? Que o vendedor tem bastante responsabilidade. O FOB, que é um dos mais conhecidos, né? O mais famoso é o CIF e o FOB. O FOB é Free on Board. Free on Board, é livre a bordo. Quem pode ler o FOB? Quem pode ler o FOB? Isso é livre a bordo do porto de embarque nomeado. O vendedor encerra suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria desembaraçada para exportação é entregue, arrumada, a bordo do navio do porto de embarque. Ambos indicados pelo comprador, na data ou dentro do período acordado. Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário, marítimo ou hidroviário interior. Obrigado. Então, dentro do comércio internacional, o FOB só é usado no transporte marítimo ou hidroviário. Tá? Então, a empresa, o vendedor, ele desembaraça para exportação, ele entregue e coloca no navio. Botou no navio, de lá para cá, a responsabilidade quando chega do desembaraço, do porto até a empresa, tudo é responsabilidade do comprador. Tudo bem? Então, isso aqui é o FOB. Vamos ver agora o CFR, que é Cost and Freight. Custo e frete. Quem pode ler? Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o vendedor contrata e paga frete e custos necessários para levar a mercadoria até o porto de destino combinado, utilizável exclusivamente no transporte aquaviário, marítimo ou hidroviário interior. Tá, ok. Muito bem. Qual é a diferença do CFR com o FOB? Além do FOB, o que o vendedor ele tem de diferente? Ele tem uma pequena diferença do FOB. Qual é? O FOB, o exportador, ele providencia a mercadoria e a responsabilidade dele é até a mercadoria embarcar no navio. Isso é o FOB. O CFR, além de embarcar no navio, ele tem que levar a mercadoria até o porto de destino, entendeu a diferença? Pessoal, sim ou não? Alô?
Entendi. A responsabilidade Sim. do FOB é até a mercadoria chegar no navio e a do CFR é e tem que levar até o porto, o senhor falou? Exatamente, é o que está escrito aqui, ó. Olha lá. Além de arcar com obrigações e riscos do FOB, né, o vendedor contrata e paga o frete e custos necessários para levar a mercadoria. A responsabilidade é até o porto. Ok? O Então, além FOB de é até o navio. entendi. Tá bom? Vamos Só lá. essa diferença? Oi? É só essa? Não, é porque além dele É, o arcar que com está todas escrito as aqui, o vendedor responsabilidades do contrata e paga o FOB, frete para levar a mercadoria até o porto. Chegou no porto, a responsabilidade é do comprador, tá? Ok? Aí nós temos o CIF, que é um dos mais usados. Quem pode ler? Além de arcar com as obrigações e risco previstos para o termo FOB, o vendedor contrata e paga frete, custos e seguro relativos ao transporte da mercadoria até o porto de destino combinado. Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário, marítimo ou hidroviário interior. Ok, obrigado. Então, o CIF, ele tem ele tem a responsabilidade com o custo do transporte, o seguro, né, o frete e o seguro, tá? Até o porto do destino combinado. É utilizável exclusivamente no transporte aquaviário. Ok? Aí nós temos o CPT, que é o Carriage Paid to, que é o transporte pago até o local de destino nomeado. Né? Para além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FCA, o vendedor contrata e paga o frete e custos necessários para levar a mercadoria até o local de destino. É utilizável em qualquer modalidade de transporte. Tudo bem? Então, essa aqui é uma outra modalidade cuja responsabilidade fica maior para quem está vendendo. Aí nós temos o CIP, que é Carriage and Insurance Paid to, que é transporte, seguro, pagos até. Transporte, seguros, pagos até o local de destino nomeado. Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FCA, o vendedor contrata e paga frete, paga custos, paga o seguro relativos ao transporte da mercadoria até o local de destino combinado. É utilizável em qualquer modalidade de transporte. Então, esse CIP aqui, ele é uma garantia que a mercadoria vai sair lá da origem e vai chegar até no seu destino. E tudo é responsabilidade de quem está vendendo. Obviamente, vai impactar no preço, né? O preço deve ser deve ser maior, ok? Aí nós temos o DAP, que é o Delivered at Place, entregue no local. O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando coloca a mercadoria à disposição do comprador na data ou dentro do período acordado no local indicado no país de destino. Pronta para ser descarregada no veículo transportador e não desembaraçada para importação. Utilizável em qualquer modalidade de transporte. O comprador e vendedor poderão utilizar transporte próprio em trechos do deslocamento. Tá? Então, isso aqui é uma outra modalidade, né? Mais detalhada, mais específica. Tá? A única responsabilidade que a gente está vendo aqui do comprador é o desembaraço, né? Ok? O desembaraço fica por conta de quem está comprando. Tá? Aí nós temos o DPU, que é Delivered at Place Unload, que é entregue no local descarregado. Está ficando cada vez mais específico, né? Ok? O vendedor completa suas obrigações e encerra a sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador na data ou dentro do período acordado, em local determinado no país de destino, descarregada do veículo transportador, mas não desembaraçada para importação, utilizável em qualquer modalidade de transporte. Então, vocês percebem que a diferença de uma para a outra é muito pequena, né?
é um detalhe muito pequeno. Isso aqui, olha só, é muito parecido com aquele anterior. O vendedor completa sua obrigação, encerra a responsabilidade quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador, na data, dentro do período acordado, no local determinado, descarregada do veículo transportador, certo? Do veículo transportador, mas não desembaraçada para importação. É tipo assim, eles fazem tudo, né? A mercadoria vai chegar até, ele sai do porto, ele vai no galpão, depois ele é colocado num caminhão transportado, mas ainda o processo de desembaraço é por conta de quem está comprando, ok? É por isso que aqui é entregue no local descarregado, tá? E nós temos algumas mudanças, tá? Uma mudança que aconteceu em 2020 é que esse DPU, que é o termo utilizado em substituição ao DAT, com a diferença de que o DAT determinava a entrega exclusivamente em terminais de carga, podendo o DPU ser utilizado em terminais de qualquer outro local determinado, por exemplo, armazém do comprador, né? E o Delivered at Place, tá? O DPU, ele entregue no local descarregado. Tá? Então, isso aqui foi uma diferença que houve em 2020, na atualização que teve nessa última mudança. Tá bom? O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada à disposição do comprador, na data ou dentro do período acordado, em local determinado no país de destino, descarregada do veículo transportador, mas não desembaraçada para importação. É utilizável em qualquer modalidade de transporte. Comprador e vendedor poderão utilizar transporte próprio em trechos de deslocamento. Isso aqui é o que a gente viu lá naquele slide anterior, tá? Comprador e vendedor poderão utilizar transporte próprio em trechos do deslocamento. O termo definido em substituição ao DAT, com a diferença de que o DAT determinava a entrega exclusivamente em terminais de carga, podendo o DPU ser utilizado em terminais ou qualquer outro local determinado. Por exemplo, esse aqui é igual, né? Acabei repetindo o slide, tá? Acho que esses slides aqui estão repetidos, tá? Deixa eu só fechar aqui. Eu coloquei esses incoterms no slide e coloquei em letras maiores para ficar assim mais didático para explicar. Mas eu coloquei lá na sala uma cópia acho que é do Diário Oficial, que tem todas as incoterms e elas estão no formato reduzido em uma folha. Então, eu recomendo que vocês imprimam esse material, porque se eu perguntar na prova, fica mais fácil de vocês localizarem o que eu estou perguntando. A vantagem da gente fazer a prova EAD é que vocês vão poder fazer consulta. Então, o que é importante vocês entenderem é que esses incoterms, eles são termos internacionais reconhecidos mundialmente e que deixam muito claro qual é a responsabilidade e direito de cada um. Tá? Eu não vou exigir que vocês decorem esses incoterms, não tem sentido nenhum, porque vocês podem consultar. Quem trabalha em trades, empresas de comércio de importação e exportação, eles já estão acostumados a usar determinados incoterms. Então, determinados países, determinadas empresas utilizam sempre o mesmo, entendeu? Então, na verdade, é um material de consulta. Só que com o tempo, quem está acostumado, ele acaba decorando o que significa cada um deles, entendeu? É por isso que não faz sentido eu pedir para vocês decorarem isso, mas é importante que vocês saibam a diferença, as características. Então, eu recomendo que vocês imprimam o material, porque ele está em uma folha só, e na hora da prova vai ser fácil de consultar, beleza? Beleza, pessoal? Tá? Deixa eu só fazer aqui um controle de chamada. Já volto. Só um minutinho.
E aí, o que vocês acharam desses incoterms? Interessante, né? É bom que deixa tudo bem claro, né? O que tu paga, o que tu deixa de pagar, o que tu fica responsável. É. A Adriele tá aí? Tá, né? Tava, né? Andresa. Presente. Andresa. Tá. Camila, não. Cíntia, não. Daniele. Presente. Gabriel já tem. Helene. Isaías Lin. Leandro Tavares. Leonardo. Lucas Egito. Opa, presente. Michael, faltou. Marcelo, faltou. Marcos Aurélio, presente. Marcos Felipe, faltou. Mayumi, presente. Pedro, presente. Renan. Renan estava aí? Não, né? Renan, não. Vinícius, não. Yara, não. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pessoal, boa tarde para vocês. Bom final de semana. A gente Boa se tarde, encontra na professor. semana que vem, tá bom? Na segunda-feira, beleza? Boa tarde. Beleza. Última semana. Até segunda. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.